Olha, eu tenho novidade também no caso do Felipe, o frentista assassinado no posto de combustível aqui de Curitiba. O suspeito, ele já tem um advogado. E segundo esse advogado, o assassino não é bandido e não deve se apresentar. Calma que essa história ainda vai cheirar muito. Ô Beatriz Frenner, a notícia que não pode ficar nada em aberto até esse momento, e eu vou começar perguntando para você, esse advogado, então, ele assegura que o cliente dele não é bandido. O sujeito matou um frentista, cometeu um crime e ele ainda defende achando que o sujeito é inocente. Explica pra gente essa história aí. Exatamente, Matheus Furlan. Segundo o advogado que se apresentou então para a polícia, no inquérito policial, se habilitou, que é o termo utilizado, quando se apresenta um delegado diante de uma pessoa suspeita ou acusada, ele diz que o cliente não é um criminoso. Inclusive, além de ter matado o Felipe Moreira, esse atirador também já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Essa informação levantou muitas suspeitas, muito burburinho, as pessoas se questionando se ele seria um traficante com poder ali naquela região, nas proximidades da região do posto de combustíveis, que é a área central de Curitiba. Será que ele era um traficante influente? Isso chegou a ser questionado, inclusive ficou ali pelas ruas do bairro, várias hipóteses sendo levantadas. Teve mais, as pessoas questionando se ele seria então ainda o mandante de outros crimes naquela área. Só que o advogado responsável por este suspeito, que já está identificado pela polícia, diz que ele não é bandido, que teve uma passagem por tráfico de drogas, mas que na justiça teria sido inocentado e que não tem nenhum outro, portanto, antecedente criminal envolvendo o nome dele. Mas, de fato, ele estava armado, foi 3 vezes no posto de combustíveis, na terceira vez atirou contra o Felipe morreu enquanto trabalhava, apontou a arma para outras pessoas, tentou atirar nessas outras pessoas e tem mais. Nós estamos, Matheus Furlan, a todo momento conversando com as pessoas que estão no local. Hoje eu estive nesse posto de combustíveis, tentei falar com a funcionária, que inclusive é aquela mulher de uniforme loira que aparece na imagem da câmera de segurança, sobre essa situação. O que eu percebi são que as pessoas lá estão muito acuadas, nem sei se tanto além do sentimento, mas também uma sensação de que estão com medo de tocar nesse assunto. É claro que já prestaram depoimento para a polícia, mais pessoas devem contribuir com essas investigações, também prestando depoimento, e enquanto isso, a família vivendo aí momentos de muita dor. Afinal de contas, vale chamar a atenção aqui, a imagem da câmera de segurança, ela registrou o crime, mas também registrou um detalhe que é muito cruel para a família. Faltava 1 minuto para o Felipe poder ir embora. E aí, se o Felipe tivesse saído do trabalho 1 minutinho antes, ou se o atirador tivesse se atrasado e chegado 60 segundos depois, será que essa história teria sido diferente? Inclusive, nós temos aqui para recuperar a entrevista com a Suelen, que era a esposa do Felipe, falando justamente sobre esse desejo que eles têm de justiça. Vamos ver. Eu tô dilacerada, não consegui ir para minha casa. Hoje eu fui lá tirar algumas coisas, mas mesmo assim eu cheguei em casa, era só eu, ele e minha filha que ele criava. Então ele destruiu nosso sonho, destruiu tudo. Ele acabou por uma bobeira. Quero a justiça porque o meu bem mais precioso não volta mais, né? O meu, da mãe dele, do filho dele, a gente perdeu tudo. Para um cara viver a vida livre, não tem justificativa, não tem... A gente se pergunta só o porquê que ele fez isso. Bom, muita indignação por parte da Suelen e não é para menos, Esse pedido por justiça também chega para a família em relação ao próprio posto de combustíveis. Tem aqui agora, esse clima de que os funcionários estariam se sentindo acuados, teria ali alguma forma de resistência para não falar sobre esse caso, além do sentimento, que já é uma situação aí bem agravante. Isso porque vale reforçar, Hoje nós estivemos no posto de combustíveis e a funcionária que presenciou toda a cena estava lá trabalhando. Eu me perguntei, Matheus Furlan, se essa mulher não deveria estar nesse momento afastada para poder lidar com o trauma de ter, é claro, perdido um colega, mas também com a situação da cena toda que ela presenciou. E aí a família do Felipe também faz esses questionamentos sobre a postura do próprio posto de combustíveis, dos próprios responsáveis por aquele local, se eles poderiam contribuir
contribuir mais com as investigações ou até mesmo com toda a situação de agressividade, de violência que aconteceu naquele local? Teve dias que ele chegou às 5 da tarde e só falaram assim: você vai trabalhar às 9. Ou nem você pode trabalhar? Não, você vai trabalhar às 9. E ele fazia, porque precisava de dinheiro. Só aí mandaram uma coroa de flores, como se o meu marido fosse um cachorro que tivesse sido atropelado. Não fechou o posto, cobriu o corpo do meu marido, pode voltar a trabalhar. A moça que presenciou e quase foi assassinada teve que continuar trabalhando. Que tipo de humanidade é essa? Essa é, portanto, a fala, o depoimento dela sobre isso, de que mesmo ali no mesmo instante em que o Felipe tinha sido assassinado enquanto trabalhava, sequer naqueles segundos o posto parou de funcionar, continuou atendendo normalmente. Para a família, a sensação é de que eles continuaram a vida como se nada tivesse acontecido, sendo que, na verdade, uma cena brutal, com uma grande repercussão, inclusive, foi registrada naquele local. E aí vem também, mais uma vez, o pedido por justiça, as lembranças que ficam do Felipe Moreira. Ele tinha um filho, estava casado com a Suelen, tinha ali, era padrasto, tinha uma enteada, morava junto, criava também a filha da Suelen como se fosse dele. Era um rapaz jovem, apaixonado por carros, cheio de sonhos, e chama muito atenção, Furlan? Eu conversei com a Suelen no dia do velório, ela me disse que estava esperando o Felipe em casa porque os dois iriam dar entrada no apartamento. Então, aquele dia, eles estavam planejando o futuro. E, na verdade, isso tudo foi literalmente enterrado. Vamos ver o que ela falou sobre isso. Ter nossa casa, que a gente já estava vendo para comprar. Construir um futuro junto, estudar, crescer junto. Olha, é a novidade que a gente está buscando, Matheus Furlan, é entender o passo a passo dessas investigações. O Balanço Geral está em cima disso, nós não estamos perdendo nenhum detalhe. É importante reforçar aqui que as investigações estão aqui avançando e nós junto, acompanhando todos os detalhes, em contato permanente, tanto com advogados quanto com a Polícia Civil. O suspeito identificado, agora apresentou um advogado lá no inquérito policial. Acredito que em breve mais novidades, e é claro que a gente traz tudo em primeira mão aqui, Furlan. E a prisão tem que acontecer. A polícia tem na mão todos os elementos para prender esse sujeito que aparece na imagem matando um inocente. Um trabalhador, rapaz jovem e responsável. Jovem já pensando em comprar a casa própria. E o dinheiro que acaba sendo usado depois para as despesas de velório. Olha que história, gente. Então a polícia tem tudo na mão, a identificação do sujeito, o flagrante que aconteceu, registrado por câmera de monitoramento e tudo na mão já para poder realizar.